Bora começar o esquenta para o jogo de hoje. Antes de esquentar, para a gente ouvir também o Pedro Lourenço, porque era uma expectativa grande, né? A gente ainda não tinha ouvido o Pedro Lourenço falar sobre essa questão de bastidor e tal, e como que ele também recebeu isso tudo. O próprio Leonardo Jardim falou, né? Procurem o Pedro Lourenço, vai lá ouvir ele. Mas enfim, ele concedeu uma entrevista até para a Rádio Cultura de Lavras. O Pedrinho, a gente tem um trecho dele aqui, vamos ouvir. Feito aí do técnico Leonardo Jardim, que causou aí um rebuliço junto ao Flamengo. O que nós podemos dar aí de resposta? O que foi o pensamento, a sua postura com relação à ida dele para o Flamengo? Olha, a nossa preocupação no Cruzeiro hoje é com o jogo de domingo, com todo respeito que nós temos para o nosso adversário, mas nós estamos concentrados para o jogo de domingo, fazer um grande jogo domingo. E a questão do Leonardo Jardim, eu não quero comentar, porque é o direito dele. E o mundo é livre, o cara vai para onde que ele acha que deve ir, aí é a cabeça dele, eu não quero me interferir nisso. Bem sucinto, né? O Pedrinho, ele tá aprendendo bem, né? Acho que nesses momentos de crise... O Renan ficou emocionado. Perdão. Nesses momentos de crise, ele no início já foi mais assim polêmico, não polêmico, né? Mas tão verdadeiro, né? Tão com o coração muito aberto que acaba deixando a situação um pouco mais quente. Nesse caso não, né? Ele colocando panos quentes, mais ou menos nesse sentido. Dá para perceber que não está satisfeito, mas acredito que não só pelo Leonardo Jardim também, mas por até agora o desempenho do Cruzeiro, embora esteja aí na final do campeonato estadual, né? Mas ainda não venceu no Brasileiro. É um time que ainda não conseguiu encaixar de toda forma com o novo trabalho, mas que tem todo o respaldo da própria diretoria e dá para perceber que está um pouquinho difícil. Mas nessa questão, na entrevista, o Pedrinho agora está bem assessorado, hein, Samuel? Eu acho que foi uma fala com o que a situação merecia. Não acho que tem que partir para embate. As atitudes estão mostrando, né? O que aconteceu. Claro que em outros momentos, talvez o Pedro falasse, mas e aí, você está numa antivéspera de uma final de Campeonato Mineiro, né? Aí mudaria o foco completamente. Então, realmente as entrevistas do Pedro, ele evoluiu muito, melhorou muito. E aí, é claro, né? Um trabalho também do pessoal da comunicação lá do Cruzeiro e ele, né, escutar as pessoas ali, porque é importante, às vezes a gente já falou aqui, né, por ser torcedor também, a emoção acaba sobressaindo, né, e ele, com o passar do tempo, melhorou, óbvio, né, visivelmente dá para perceber qual que é a reação, né, e não teria que ser outra a reação por parte do Pedro. Muita gente comentou que sirva de lição para aprender e eu volto naquilo. Não podemos normalizar uma quebra de palavra assim entre duas pessoas que construíram uma relação além do futebol, né? Então, só ver aí quantas postagens foram feitas, né? Passeio de lancha do Pedro Lourenço lá em Scarpas e em helicóptero emprestado para ir não sei onde, e por aí vai. Situação comercial criada ali. Sim, comercial do vinho e do azeite, né? Então, cara, só para ficar nesse ponto aqui, porque cada vez que vem à tona aí tudo que aconteceu nessa história, é vontade de falar muita coisa, e o Pedro, ele se controlou, tenho certeza, porque a atitude de Leonardo Jardim não foi nada legal, né? E se a gente estava querendo ouvir, ou se pelo menos tinha essa curiosidade para ouvir o Pedro Lourenço, acho que também já coloca um ponto final nisso, né? Não sei se em algum momento, lá para frente, né? Muitas vezes ele pode fazer, recapitular mais ou menos a gestão e falar, naquela época lá do Leonardo Jardim e tal, o que rolou de fato, foi assim, assado, mas nesse momento eu acho que é isso. O Cruzeiro tem preocupações aí maiores nesse momento. E o Pedro Lourenço, ele quis colocar o Cruzeiro nesse trilho, pelo menos o pensamento no jogo de domingo, na decisão do campeonato, Valo. Não, eu acho que é o trilho certo, né? Assim, ele vai muito bem
sucinto, ele poderia nem ter tocado nesse assunto. Acho que ele toca no assunto de maneira pro forma, como tem que ser, até porque eu acho que... E só porque foi perguntado. Isso, ele foi ali educado e foi pro forma, né? Eu acho que estender, falar desse assunto, dar uma importância maior ao Jardim do que foi propriamente a sua passagem no Cruzeiro. Ele fez um trabalho importante, fez um trabalho bom, trabalho igual esse, outros técnicos já fizeram, né? Já citei, chegar a Libertadores via Campeonato Brasileiro, não é novidade para nenhum técnico no Cruzeiro e para nenhum grupo, né? O grupo com Dorival Júnior ali em 2007, um grupo remontado depois de uma perda de Campeonato Mineiro, conseguiu chegar a essa vaga. Então, assim, dar de fato um significado muito maior a um técnico que teve um bom trabalho, nada mais, e um trabalho que foi igual de vários técnicos, ponto. Acho que o Pedro vai muito bem. E eu acho que assim, essa lição pode ter servido, né? Quando o Samuel fala do aspecto de confiança, ele está correto, foi uma confiança que foi traída. Mas eu não estou falando do Pedro perder a sua essência. Mas de fato, quem sabe, mesmo que mantenha uma aproximação de outros profissionais dentro do clube, isso não interferir em situações contratuais. É o famoso amigos, negócios à parte. Eu acho que pode ter acendido uma luzinha. Eu repito, ele não vai mudar a essência dele, mas eu acho que se ele de repente tirar alguma coisa de aprendizado nessa lição, ele não é responsável pelas atitudes do outro, não é. Mas essa coisa, né? Porque infelizmente ganharam ele na confiança, na amizade, para benefício próprio. E ali na frente a gente viu o que acabou acontecendo. Então é aquela questão que de repente daqui para frente, olha, por mais que ele tenha uma gestão, ele pode ter uma ótima relação com jogadores, com comissões técnicas, dirigentes, mas é o famoso respeitar-se mais aquilo que está acordado num papel, porque quando é assinado e lido por ambas as partes, né? O Valor, sabe uma coisa que ele pode fazer? Não, isso aí trata com o departamento de futebol, com o diretor executivo. Fica alheio. E o cara já vai saber qual que é a resposta, né? Pronto, exatamente. Então, pronto. Para não ter... nenhum tipo de desgaste. Sim, ou a pessoa ficar ali, mas a gente... Não, só trata com a pessoa certa e pronto, e acabou. Perfeito. Algo a acrescentar, Pedro? Não, só isso. Acho que a fala do Pedro foi muito boa, né? No sentido de colocar ali um fim nessa história e dar o peso que ela merece e tratar também a importância, com importância no caso, a questão da preparação do Cruzeiro para a final do Campeonato Estadual. Isso que o Valor e o Samuel falaram é muito importante, né? A gente não pode normalizar o que aconteceu, uma quebra ali de palavra, mas acho que o Pedro vai aprender justamente isso que o Samuel falou, né? Acho que vai passar a deixar algumas coisas mais com o departamento de futebol para que o outro lado entenda que é um aspecto profissional. E a gente viu, com todas as críticas que a gente tem à diretoria, mas a gente tem visto a cada fala da outra parte como algumas coisas são tratadas pela outra parte, né? Acho que faltou muita também, não sei se delicadeza seria o termo, mas para mim, assim, a fala dele sobre o aspecto dos jogadores, né? Quando ele é perguntado da diferença entre Cruzeiro e Flamengo, e aí ele fala da questão da qualidade técnica, eu acho que é algo que ele poderia ter evitado, né? Porque foram esses jogadores que ele tinha aqui que colocaram o Cruzeiro em condições de chegar a uma final de Copa do Brasil, a uma semifinal de Copa do Brasil. Ele tem o trabalho dele, mas eu acho que assim faltou muito dele para com os atletas. Em nenhum momento nenhum atleta saiu, criticou o próprio Gabigol, que os dois tiveram ali essa questão, né, do Gabigol ser banco. O Gabigol em nenhum momento falou nada a respeito do Leonardo Jardim, e ele faz esse papel aí de, para mim, é um desrespeito com os atletas do Cruzeiro. Por mais que o Flamengo tenha mais qualidade técnica que o Cruzeiro, mas isso é uma coisa que o torcedor, que o jornalista, que qualquer um comenta, mas acho que o técnico que trabalhou com esses caras poderia ter um pouquinho mais de respeito. Mas é isso, Léo, a gente talvez tenha projetado numa pessoa algo que depois, com o tempo passando, a gente acabou vendo que não era assim. Acho que vida que segue, que o Cruzeiro tem aí um bom ano
e com relação ao que acontece do outro lado, acho que não nos diz respeito. No chat da live, o Silver tá aqui dizendo exatamente Samuca, não podemos normalizar isso. O Marcos falando que Leonardo Jardim dizia que não era dinheiro, no final era dinheiro. Normal, só não precisava falar nada. O Tadeu. Ô, Léo, mas aí eu acho não era dinheiro, velho. Se ele fala... Não, o Pedro ofereceu tudo, gente. Tudo. Um contrato de 5 anos. Não, ofereceu... Sim. É o que eu postei no Twitter. Só não ofereceu porcentagem da SAF e lojas do BH. Fora isso, tudo. E tinha autonomia total no trabalho. Isso aí, o Leonardo Jardim jamais vai poder falar. Jamais. Sei, né? É. A postura que ele tem tomado. Ele pode falar tudo. Ele pode falar. Virou o Saga de Gêmeos. Se é verdade, vai ser outra história. Virou o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos aí. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!